Olá pessoal, nessa videoaula vamos demonstrar um resultado bem técnico, mas essencialmente está dizendo que se a derivada for positiva, é crescente, se a derivada for negativa, a função é decrescente, pelo menos numa vizinhança desse ponto. Então, só para deixar claro como que técnico é esse resultado, pelo menos com as ferramentas que a gente só vai utilizar, que é a conservação do sinal, que é o seguinte: seja f uma função de AB por GA diferenciável. Diferenciável ou derivável é a mesma coisa. E seja x0 pertencente a B, tal que f' de x0 é positivo. Então existe uma vizinhança de x0, que a gente escreve desse jeito, tal que... Aí aqui tem a condição técnica. Então só para explicar totalmente a condição técnica. Que é o seguinte, pensa no intervalo, aqui temos o x0 menos delta, aqui temos o x0, e aqui para... Deixa eu botar o mesmo ponto aqui, x0 mais delta. Agora a gente quer olhar pontos diferentes de x0, fora dele, para saber se a f essencialmente é crescente ou não. Então vai considerar uma bolinha aberta. Então tem agora dois intervalos. Tá? E o que a gente vai fazer, ou pegar um ponto aqui, ou seja, se a gente pegar um x daqui, então o x está entre x0 menos delta e x0. E o que eu estou dizendo é que essencialmente f é crescente, ou seja, f de x é menor que f de x0. Ou seja, se x está à direita de x0, porque o f de x acaba menor que f de x0. Mas, por outro lado, se o x estiver aqui dentro, ou seja, se o x está entre x0 e x0 mais delta, eu tenho que o f de x é maior que f de x0, f de x é maior que f de x0. Exatamente isso. Então, essencialmente, a gente está provando não que ainda seja um intervalo de crescimento, um ponto, a gente está muito específico. O que a gente está fazendo é que, ou seja, a gente não consegue comparar esse ponto aqui com esse ponto aqui. Ou seja, se f de A é menor que f de B. A gente não prova que f é estritamente crescente nesse intervalo. O que a gente prova é que f é crescente em relação a isso aqui, esse pontinho. E é isso que a gente vai provar, e é isso que no fundo a gente precisa para depois provar que f é crescente em tudo que tem direito. Mas... então a gente vai trabalhar com isso. Agora olha só o que a gente vai precisar. Então a gente sabe que f' de x0 é maior que zero. Então quem é f' de x0? F de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Isso aqui é igual a f' de x0, o que eu estou supondo que é maior que zero. Então o que diz o teorema da conservação do sinal? Diz o seguinte: se esse limite aqui é maior que zero, é porque os valores que x pega suficientemente próximo de x0 sempre é positivo. Por quê? Porque se fosse negativo, estaria muito longe do zero. Então é isso que está dizendo. Ó, tá, se a função, esse gráfico está acima, então se eu olhar uma vizinhança, ou seja, se o gráfico da minha função, essa função aqui grandona, está acima do x0, então numa vizinhança vai continuar acima. Pelo menos localmente. Então o que quer dizer isso? Existe I. Essencialmente é isso que está dizendo o teorema. Já é a maior parte, já está aqui. Tal que... bom, se esse limite é positivo, então olha, f de x menos f de x0 sobre x menos x0 é positivo. Para todo x. Praticamente acabou o problema. Por quê? Olha, então primeiro, se x... eu vou botar o item A primeiro, né? Olha, se x é menor que x0, então nós temos que x menos x0 é menor que zero. E daqui, ó, se isso aqui é negativo, só tem uma explicação. Isso aqui de cima também ser negativo. Ou seja, f de x menos f de x0 é menor que zero. Tá, deixa eu só botar um pouco mais de espaço aqui. F de x menos f de x0, que é menor que zero. Que foi o primeiro item que a gente quis demonstrar, f de x menor que f de x0. E o item B, só por completude de escrita mesmo. Ou seja, se x é maior que zero, implica que
x menos x0 é maior que zero. Se x menos x0 é maior que zero, então se aqui é positivo, é porque o numerador também é positivo. Ou seja, essencialmente se tornou um problema de estudo do sinal. Então, ou seja, se a função é positiva, se a derivada é positiva, f é crescente. Pelo menos numa coisa de x0. Claro, se a função tiver um intervalão de derivadas positivas, é porque a função acaba sendo crescente. Só para efeito. O segundo caso, essencialmente se g é uma função de AB derivável e x0, um ponto de AB tal que g' de x0 é menor que zero, então existe uma vizinhança de x0 tal que essencialmente vale a mesma coisa que a gente explicou no caso anterior, só que agora inverte os sinais, ou seja, a função funciona como se fosse decrescente, ou seja, se x é menor que x0, então g de x é maior que g de x0, ou se x0 é menor que x, então g de x0 é maior que g de x. Dá para fazer essa demonstração exatamente do mesmo jeito que o caso anterior, estudo do sinal, mas caso deseje também podemos fazer isso. Ó. Considera uma função auxiliar, f de x igual a menos g de x. Então vale f' de x0 igual a menos g' de x0, que é maior que zero. Pelo teorema anterior, existe um i, x0 menos delta, x0 mais delta, tal que A. Se x0 menos delta é menor que x, que é menor que x, que é menor que x0, então, repete tudo. Funciona como se fosse crescente. f de x menor que f de x0. Daí, o que nós temos? Olha, f de x é igual a menos g de x. Então, multiplica todo mundo por menos 1. G de x maior que g de x0. E o item B também, por completude, não tem mais problema nenhum. Se x0 é menor que x, que é menor que x0 mais delta, então, f de x ou melhor, f de x0 é menor que f de x. Daí, agora multiplica por menos 1. Deixa eu botar o daí com outra cor. Finalmente acabamos, que vira, multiplicou por menos 1, g de x0 maior que g de x, que é o que a gente queria demonstrar. E é isso.